Beleza, beleza, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde, já desse 10 de 5 de 2025, já está posta à mesa, o nosso tema hoje de casamento. A gente vai adentrar pela área de fotografia, conhecer um pouco dessa pegada, dessa temática, e o que tem de novidade com o casal que já está aqui do meu lado, Sibela. Apresenta quem vem para falar de fotografia do programa Tarde. Contigo, Sibela. John William Ames e Karen trabalha. O John trabalha desde adolescente como fotógrafo de eventos. Aprendeu com o pai e sempre gostou de fotografar casamentos. Decidiu então empreender e abrir a JW Fotografia aos 20 anos e se especializar em casamento. E foram centenas de casamentos até hoje. Em 2018, casou com a Karen e trouxe ela para esse universo da fotografia. Ela iniciou somente ajudando, mas desde 2021, após muitos pedidos dos noivos, ela começou a filmar e fotografar com ele. Hoje, eles têm uma empresa de fotografia e filmagem especializada em casamentos, com o objetivo de transformar o dia especial dos noivos em uma experiência única e inesquecível através de imagens. A gente vai dar as boas-vindas, muitíssimo obrigado por tirar esse Obrigado. tempo corrido, que vocês têm 3, 4 eventos por dia. E momento de inspiração, como foi a escolha, quem escolheu quem a fotografia, quem começou primeiro? Pronto, começou comigo, né? Meu pai fotografa desde os 20 anos de idade. O pai já tem 50 e pouco. E ele começou a me levar com 11 anos. Então, dos 11 aos 14, eu ia ajudando ele. Mas eu não queria. Eu não via, assim, com os olhos que eu vejo hoje. Acho que por falta de maturidade e tal. Mas quando eu fiz 16 anos, aí ele me levou para São Paulo, para a maior feira de fotografia de casamento do Brasil. E vinha fotógrafo de fora, muita gente boa de fora e do Brasil também. E lá eu abri os olhos. Lá teve um australiano que ele estava mostrando as fotografias dele e ele só fotografava 12 casamentos no ano. E ele não, isso não impossibilitava dele fechar mais. Ele já tinha casamento para 3 anos na frente, mas no ano só era 12. E ele contando a história de vida dele, e por que que ele fazia isso, me cativou. Aí eu consegui vir para cá, voltar para isso foi em São Paulo. Quando eu voltei para cá depois desse congresso, eu olhei a fotografia de casamento com outros olhos. Tive outra visão do que fotografar, do que entregar para os casais. E também é, me fez olhar as histórias com outro olhar do casal. Não só a parte só de dinheiro, ou só mais um trabalho. Não, uma coisa a mais, algo a mais, que é o que a gente tenta entregar para os casais. Como foi o seu despertar? Como foi esse convite e aceitação imediata? Como a gente já falou para você aquele dia, em 2018 a gente casou, né? E eu não conhecia muito de fotografia, né? Só da experiência dele. E era um pedido muito frequente dos noivos. John, você pode trabalhar com filmagem também? Vocês são um casal tão legal. Porque eu só ajudava ele, né? Por que que vocês não trabalham os dois com fotografia, com filmagem? E aí, quando eu engravidei dos gêmeos, né? Eu fiquei impossibilitada de trabalhar. Eu trabalhava no concurso, era concursada, mas eu estava sem tempo para a família, sem tempo para ele, a gente quase não se via. E aí ele falou: o que que você acha de trabalhar comigo? Vamos atender esse pedido. Se der certo, bem. Se não der, tudo bem. E aí a gente começou a trabalhar junto e começou a dar certo. As pessoas começaram a gostar. Eu comecei mais nessa questão logística do empreendimento mesmo, e ele no criativo, mas com o tempo eu fui entrando no criativo também, e hoje a gente trabalha com fotografia e filmagem, ambos de casamento. Tipo assim, quais são as fotografias mais favoritas? Qual artista você se inspira? Já falou, mas aqui no contexto Nordeste, Teresina, quem inspira vocês cada vez buscar melhorar, se aperfeiçoar? Pronto, a minha primeira inspiração foi meu pai, como eu falei, né? Aprendi com ele e tal. O Tibério, também daqui, né? Marcelo Dulamarca, a Felícia. Então, são algumas, não só a fotografia, mas as pessoas, as histórias das pessoas. A Márcia, irmã do Marcelo, Alessandro, que são um dos fotógrafos maiores que eu conheço desde pequeno, quando eu comecei desde menino. Já ia para eventos que eles estavam fazendo, eventos grandes, fotografias bonitas que eles já entregavam naquela época, sem tanta tecnologia. Então, tudo isso cativou. Tudo isso fez a gente querer sempre melhorar e entregar o melhor para os clientes.
E hoje eu conheço todos, né? Falo com todos, sou amigo de todos, graças a Deus. Que antes eu só admirava. Chegou uma pergunta para nós, não tá no roteiro, o seguidor que manda, Braga, pergunta como é que é essa coisa, que manda de quem? Porque se são empresa, isso aí tem outra curioso, se na hora que ele determina as ordens, ou vocês se completam, né, dois? A gente se completa, né? É, Assim, o aval, por exemplo, de fotografia, quem dá é o John, Sim. porque o master da fotografia é ele. O aval de filmagem, quem dou sou eu. Por exemplo, uma filmagem, e aí, amor, o que é que você achou? Não, eu acho assim, mas você que sabe. E quando vai fechar evento também, quem cuida da agenda sou eu. Então ele só vai, só pergunta que hora é, como é que é, eu e você, é fotofilmagem, você agendou algum fotógrafo? Não. Então funciona mais ou menos assim. E ele é da parte no evento, quem comanda é ele. Ele que é o mais criativo, o mais proativo, o mais simpático, e cativa mais os clientes, é ele. Então a gente se completa. Vocês seguem algum estilo ou alguma técnica específica que é de você diferencial que só vocês que fazem, segue esse... a gente tenta entregar para os noivos a história deles de uma forma atemporal, sem muita modificação na escolha que eles fizeram. Por quê? Porque quando tu contrata um fotógrafo, tu tá chamando a pessoa para contar a tua história que tu não vai ver. No dia tu não tá vendo nada, você tá só vivendo. Então depois, quando você receber, é que você vai reviver aquilo ali que você vai sentir. Então, quando eles me contratam, eles estão querendo que eu conte a história deles com o meu olhar. E o meu olhar, eu tento passar aquilo que eles viram geralmente no site, no Instagram, as minhas fotografias, sem modificar a cor, tentando entregar o mais autêntico eles. Como Uma fotografia sorriso, espontânea. a fotografia espontânea, o sorriso deles, o carinho, o abraço deles. Então a gente tenta captar isso, fica atento aos mínimos detalhes. Decoração, eu sempre peço para nossa equipe fazer, mas eu sempre termino fazendo, porque eu sempre prefiro ter um backup. Por mais que a equipe faça tudo, eu sempre gosto de fazer um pouco de cada coisa. Porque eu aprendi assim, fazendo tudo. Então hoje eu delego muita coisa, mas eu ainda gosto de fazer. A área de fotografia também ela se modificou bastante. Antigamente a gente tinha o quê? Era os noivos presos à mesa do bolo, todo mundo tinha que ir até a mesa para tirar foto e eles ficavam concentrados só ali e a festa rolando. Então, quando terminava o casamento, eles não tinham curtido o casamento. Então, juntamente com o cerimonial, a gente conversa isso, ó, vocês têm 30 minutos para tirar foto dos noivos, as protocolares com a família. Depois disso, eles vão aproveitar a festa e vocês vão apenas fotografar momentos espontâneos. Então, a espontaneidade, ela tem ganhado bastante espaço nos casamentos e os noivos têm gostado bastante disso. Quais são as etapas de preparação depois do primeiro encontro que os noivos vão ter vocês? Como é que vocês realizam isso aí? Deixar a cara falar. Sim, Essa você. parte é minha. Os noivos entraram em contato, né? Por exemplo, vamos casar em 2026, né? Nossa agenda de 2026 já está aberta, já tem muitos casamentos, graças a Deus. Então, o noivo chega, ó, minha data é em maio de 2026. A gente, às vezes, o noivo quer presencial, ele quer pegar nos álbuns, mas com a era digital, a gente tem muito noivo, muita noiva que fecha somente pelo WhatsApp, ela quer só fechar e pronto, e a gente deixa esse encontro para depois. Então, no primeiro encontro, a gente vai entender como que vocês se conheceram, como que vai ser a festa de vocês, vai ser de dia, vai ser à noite, vai ter banda, não vai ter, porque tudo isso vai influenciar não só no tempo de cobertura, como no que a gente vai precisar levar. Né? Então, depois que a gente entendeu, por exemplo, uma festa no sítio, à tarde, a noiva quer pegar o pôr do sol, a gente já sabe quais equipamentos precisa levar, quantas pessoas vão precisar, quantas horas de cobertura vão ser. 10 horas de A gente sabe cobertura. dar a dica para ela. Às vezes ela vem, por mais que o cerimonial seja experiente e tal, eu creio que essa parte da fotografia é mais difícil para quem não entende. É. O como registrar, o que pegar. Então, às vezes, ela vem na dúvida no horário. Ah, eu queria 3 horas, queria 2 horas, queria 4 horas. Você quer o quê? Se eu quero pegar de dia, sair no pôr do Eu sol. quero pôr do sol. Então a Entrando, gente mas começa mais saindo. cedo. Você quer entrando ou saindo? Não, eu quero estar sentado lá e estar o pôr do sol. Então, tudo isso a gente conversa e tira as dúvidas dos clientes. O que fazer é a foto, eles mandam muita inspiração, que é um diferencial nosso. A gente pega as inspirações deles, porque não tem como eu fazer a fotografia de um casamento no outro. Como assim? Por mais que a noiva traga aquela foto, por mais que a gente copie, não sai igual. Porque cada casal tem sua história, tem sua essência. Então a gente tenta captar essa essência. Então, daquela inspiração que ela traz, a gente faz o mais parecido possível e vai modificando para eles, fazendo as poses, fazendo ele ter movimento, mexendo na iluminação, botando eles em outro cenário. Então, isso
tem cativado bastante os nossos noivos, porque quando eles recebem, eu não imaginava que ia ficar desse jeito. Ficou, às vezes, até melhor do que minha inspiração, porque eles estão se vendo eles lá, né? Aquele detalhe, aquela alegria do grande dia. Então, isso tem sido um Aí diferencial. depois desse encontro que a gente tem, geralmente é o ensaio pré-wedding, né? Pré-casamento. Então a gente faz esse ensaio pré-casamento, aí a gente vê novamente quais pontos têm mais facilidade, dificuldade, já cria aquela interação a mais. E depois do ensaio pré-wedding, eles recebem as fotos do pré-wedding, a gente já vai para o dia do casamento. Aí tem making off da noiva, a gente chega, por exemplo, o making off da noiva, ele é em média 2 horas antes do horário do casamento. Então a gente já está com a noiva antes do casamento e o outro fotógrafo está na igreja ou no local da cerimônia com o noivo, né? E aí a gente acompanha eles durante todo esse dia. Depois disso, o pós é entregar as fotos, a gente entrega a prévia, geralmente com até 2 dias, então ele já tem em média 20, 30 fotos ali para eles postarem, colocarem no grupo da família. Todo mundo é muito rede social hoje, né? Então ele já tem essas fotos. E depois disso, se tiver álbum, a gente já parte para a escolha das fotos do álbum, eles escolhem. Ou se não, se for somente via link, a gente já passa para o link para eles dentro de um mês, geralmente, eles já estão com todas as fotos. Deu para acompanhar um pouco o trabalho de vocês fazem tematizada, no campo, na fazenda, tipo assim, local mais específico. Tipo assim, quando tá no campo aberto, que tem que ter um plano B, tá tudo a ver a chuva. Você tem que modelar, aí você tem Já que pegamos pensar. bastante. Aí para fazer tudo de novo, tu tem que ter prensar, agir rápido, né? Assim, como eu tô te falando, a gente tenta pegar o espontâneo. Então, quando acontece esses imprevistos, eu digo muito que é Deus, muito no meu trabalho, porque é muita coisa que é muito singular e muito exato. Então, não tem como dizer, é eu que sou bom. Não, não me vejo assim. Eu digo que é Deus. Então, quando acontece algum imprevisto, tipo uma chuva, uma coisa na fotografia ou na filmagem, eu digo que é um presente. Eu sempre tento olhar pelo lado bom, falo para o casal, e isso tem deixado o nosso trabalho bem leve. Os casais têm gostado muito, e eu faço eles aproveitar. Gente, chegou aqui, o plano era esse. Deu isso, vamos tentar extrair o melhor daqui. E a gente sempre consegue entregar um resultado bem bacana que os noivos ficam A felizes. gente teve um casamento atualmente, A né? corrida No da dia... chuva agora, vamos dizer. No Dirceu, a gente Exatamente. teve um casamento no Dirceu atualmente, da Laís e do Cauã, né? Que na hora da entrada da noiva tava chovendo muito. Então o John saiu da igreja, o cerimonial ajudou a gente com o guarda-chuva. E o John tirou uma foto linda dela dentro do carro e a chuva pegando na igreja atrás, assim. Ela falou: Meu Deus, que foto linda, John. Então, só é possível porque choveu. Se não tivesse chovido, você não ia ter essa foto, né? Então a gente tenta fazer isso. E outros maiores desafios que já acontecem, às vezes, o cara que não pede um animal de estimação, ele quer ir pro casamento, termina se enrolando na roupa da noiva. Tem vezes que ele sai até carregando a parte da roupa. Você já passou por isso? Alguma experiência desse tipo? Já. A gente passou por uma no interior, né, do Piauí, que o padre iniciou pontualmente às 5 horas e a noiva não estava na igreja. Ele Tava começou fechando bem o vestido. A em noiva casa, não, a noiva era tipo assim, 100 metros da igreja, a casa da noiva. E quem terminou de fechar o vestido da noiva foi o John. eu, a mãe dela e a irmã dela. Tava fechando os vestidos. Aí a irmã dela mandou mensagem: Olha, o padre já iniciou o cortejo. O pai dela entrou zangado, todo mundo entrou zangado e disse que se ela não começar, não chegar aqui 5 horas em ponto, vai entrar o noivo e todo mundo sozinho e ele vai começar sem a noiva. Então ela saiu na correria e nós fechando o botão. Graças a Deus as fotografias ficaram bonitas, o padre estava de boa lá na frente quando ela entrou, conseguiu entrar no horário, mas tem esses imprevistos que a gente não sabe. Assim, não tem como controlar as pessoas. Às vezes a pessoa tá no mau dia e tal. Então a gente tenta deixar mais leve possível pra noiva, mesmo acontecendo esses É o que eu imprevistos. sempre digo para as noivas assim. Elas, tô em dúvida entre vocês e outra pessoa e tal. Tudo bem, você tem que avaliar todas as. Mas o que eu digo assim para a noiva é: você tem que se sentir à vontade com o profissional que está por trás da câmera, porque nós ficamos grudados em você no dia do casamento. Então, se a gente for pilhado, tá chovendo, a gente fica, eita, tá chovendo, não sei. A noiva vai ficar uma pilha. Então, a gente tenta trazer essa leveza para a noiva. Deu algum problema, às vezes teve algum problema com a sogra no dia, com a mãe. Já aconteceu da noiva ter uma discussão com o noivo no dia do casamento. Então, elas passam isso pra gente e a gente tem essa, juntamente com o cerimônia, essa carga emocional de dizer, não, mas é assim mesmo. Tá todo mundo exaltado, vai dar certo, você tá linda, vamos fazer a foto, esquece o celular, e a gente vai contornando a situação. E sempre que eu vou fazendo, assim, ensaio ou no próprio casamento, em todos os eventos, eu vou mostrando pra noiva. Pro noivo, até porque às vezes a maioria o noivo é travado ou a noiva tá muito
nervosa. Então, eu creio que o quê? Quando você tira uma foto, o que é que você faz? Tira a foto e você abre a galeria para ver se a foto ficou boa. Por quê? Porque você quer ver se ficou legal. Até para você se posicionar ou para você sorrir, mudar a pose. Então, por conta disso, eu trouxe isso para fotografia profissional. Eu estou fotografando um momento, terminou aquele momento, eu chego pertinho da noiva e eu começo a mostrar para ela as fotos no próprio visor da máquina. Isso antigamente gerava crítica. Pra que toda hora mostrando foto? Pra que não sei o quê? Do entorno, não da minha equipe. Às vezes até ela reclamava no começo, mas quando ela começou a ver que os noivos se tranquilizavam, por quê? Porque foi um investimento alto. Você tá cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muita Você quer saber se tá ficando expectativa. legal. Você quer saber como tá ficando. E quem tá do outro lado da câmera não tem essa noção. Às vezes ela tá sem saber se tá bonita, se não tá. Por mais que alguém fale que ela tá bonita. Quando ela vê, ela, era isso que eu tava esperando. Ou tá bacana. Então ela se acalma. Dali ela já ganhou a confiança. Então ela é mais autêntica ainda. Então isso tem sido um diferencial pra gente também. Então, volta mais nisso. É a importância de conhecer a história, que ela possa interagir com vocês, que vai, Isso. vai ser Exato. mais fácil o trabalho E seguir, ela né? trazer pra gente o que é que ela tá pensando, né? Gente, olha, às vezes a noiva traz uma inspiração pra gente que não é nosso estilo fotográfico, já aconteceu. Da noiva traz uma inspiração que não tem nada a ver com o estilo de fotografia que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito com luz, né, de flash, uma fotografia bem iluminada. Então ela trouxe umas fotografias bem darks, assim, bem sem luz. E a gente chegou e falou: olha, esse tipo de fotografia a gente não faz. Por quê? Porque eu não vou contratar somente pelo dinheiro para quando ela receber, ela dizer, mas não era isso que eu queria. Vocês me prometeram que eu ia ter o que eu queria. Então a gente prefere deixar bem claro. Mas a grande maioria das noivas, elas já vem tendo visto, então ela já vem querendo o que a Então, gente traz vocês prezam muito, não pela quantidade de evento, mas pela qualidade, pela né? qualidade. Exatamente. E geralmente, graças a Deus, até hoje, a maioria dos casais que a gente fotografou virou amigo da gente. Manda mensagem de parabéns, manda mensagem de feliz Querem que a gente faça aniversário. sensacional, Aí a aniversário de gente um ano. tem lá até no nosso perfil, fotógrafo de família. Por quê? Porque a gente pega o casamento e eles gostam tanto da cobertura que a gente faz que eles tendem a chamar para os outros eventos, batizado, aniversário. Então a gente faz, ó, a gente faz a tanto, tal, e eles têm contratado. Graças a Deus têm gostado, porque eles gostam da nossa entrega. Teve até um caso que minha irmã sofreu um acidente bem grave, tal, e ela que me ajuda nessa parte, né? E teve um pouquinho de atraso na fotografia. Aí isso foi tipo um divisor de águas pra gente, porque o noivo tava assim, meio alterado, tal. Ele disse assim: Ô rapaz, é porque eu tava esperando, ele não sabia, né? Tava esperando minhas fotos para receber com tantos dias, você até agora não entregou. Aí eu tava já com as fotos no ponto, graças a Deus eu tinha terminado, que às vezes eu passo madrugada editando. Tinha passado 2 dias, mas eu consegui. Aí no dia que eu fui mandar o link, ele mandou. E eu vi isso como um sinal. Aí eu mandei pra ele tudo. Aí depois que eu mandei, eu disse pra ele: eu sou, cara, perdoa, é porque minha irmã aconteceu um acidente muito grave. Ela estava em estado muito grave mesmo no hospital. E graças a Deus agora teve uma melhora, tudo. E ela que me ajudava. Então ficou tudo pra mim. Então tudo que era pra me entregar em 30 dias, que eu tinha uma ajuda ali de parte de edição, eu tive que fazer só. Então eu passei 3 dias dormindo 5 horas da manhã e acordando 9 horas para começar a editar de novo. E quando eu falei isso para ele, ele disse: Ô, cara, perdão, não sabia, desculpa, mas eu vi aqui tudo e valeu a pena a espera. Então, tipo assim, por mais que ele achou ruim ter demorado um pouco do prazo, mesmo assim ele ainda agradeceu a gente pelo que a gente entregou, ainda mandou um texto dizendo que a gente entregou além do que ele estava esperando. Então, isso foi um divisor de água para a gente e mostrou que a gente estava no caminho certo, entregando qualidade e não só fotografia, mas entregando uma vivência para o casal mesmo. Dica para quem vai entrar com esse meio digital, vendo que vocês já tem uma carreira consolidada, de muita grandeza, para quem quer entrar no meio da fotografia, pautado na deixa casamento, com esse meio tecnológico que a gente vai se encontrar hoje. Como é que seria hoje? Quem vai iniciar? Vai, não. Fala. Não é fácil, né? Todo mundo diz, não é fácil. Você tem que ser. Eu sempre digo pro John, não basta você ser um bom fotógrafo, um bom filmmaker, um bom filmador. Você tem que ser um bom empreendedor, né? Porque assim, se eu sou só um bom fotógrafo, eu vou só trabalhar para outras pessoas. Se eu quero ter a minha empresa de fotografia e filmagem, principalmente no ramo de casamentos, que é muito disputado, né? É um ramo muito almejado por todo mundo de Teresina que trabalha na área de evento. Todo mundo quer casamento, porque tem aquela história emocionante, são famílias, casais se encontrar. A gente
o ser humano ele é movido por esse amor pelas histórias, né? Então, assim, o casamento ele é muito almejado. Mas para você sobreviver, né, à pressão do casamento, tipo assim, é uma área muito delicada, porque, tipo assim, se eu trabalho com ensaio, vamos supor que o cliente não gostou daquele ensaio, eu digo assim, pois não, vamos fazer um ensaio novamente. Agora, um casamento, eu não tenho como dizer assim, pois vamos casar novamente. Eu dou tudo, eu posso dar tudo para a pessoa. Ela não quer. O casamento dela é só aquele dia, é só aquele horário, é a família dela, é o vestido que ela sonhou, é o sonho dela, do noivo e de uma família. Então, assim, eu tenho que dar o melhor de mim. Então, a pessoa tem que pensar isso. Para mim, é só mais um dia de trabalho, é só mais um sábado. Para os noivos, não. É o dia do sonho deles. Então, eu tenho que me entregar totalmente, ser muito responsável, trazer o melhor para o casal e ser um bom empreendedor, porque o John, ele era um ótimo fotógrafo, mas ele não conseguia escalar porque ele não tinha esse tino empreendedor. Ele até tem, mas ele não conseguia se organizar para isso. Então, quando eu entrei junto com ele, ele falou, ó, já tem muita coisa na cabeça, tu estuda a parte de empreendedorismo, organização e finanças e vem junto comigo. Então, a gente só conseguiu crescer quando a gente aprendeu a empreender. Então, Teresina tem muito fotógrafo bom, mas que não se valoriza, infelizmente. E para você se valorizar, você tem que aprender a empreender para poder ser uma empresa, não só um fotógrafo. E quem está almejando casar, tipo assim, quanto antes procurar melhor o profissional, uma empresa de fotografia, para É, poder fazer esse planejamento, ver o custo, o isso. benefício, como é que é? Isso geralmente a gente tem muita amizade com os cerimoniais que a gente trabalha, né? E a gente sempre conversa sobre isso. Ela contrata primeiro o cerimonial, que é quem vai cuidar de toda a assessoria dela, e já nos primeiros encontros, ele precisa do quê? Do dia e do horário, né? Para passar para a gente. Porque tem dia que a gente tem 3, 4 casamentos, até já aconteceu 2, um de manhã e um de tarde para a noite. Então, assim, eu preciso saber o horário do seu casamento. Porque se você contrata sem ter um horário e outra noiva modifica o horário e bate o horário, né? Tem muitas noivas que só querem expor o John. Elas não aceitam a equipe. Ou o John ou eu. Tem dia específico, que né? não tá. Tem dia que a gente não tá disponível. Então, assim, para ela ter o John, ela precisa agendar com antecedência, né? A partir do momento que ela agendou, fechou o contrato, o John já é dela aquele horário, aquele dia. Né? Então, a gente já está disponível para ela. Então, assim, decidir o horário e o local para você ter o horário e o dia, já fala com o fotógrafo. Porque, assim, tem muitas noivas que chegaram para a gente, que não fecharam com a gente, encontraram a gente, nos encontraram depois e disseram assim: eu me arrependi, eu devia ter fechado. Por quê? Eu invisto tantos mil no meu casamento e o que é que vai ficar do casamento? A foto é a filmagem. E aí, quando eu recebo, eu não gosto. Então, a minha lembrança do casamento vai ser ruim, por conta que as memórias estão ruins, não estão de acordo com o que eu queria. Então, por isso que é tão importante ela escolher logo o estilo e a pessoa que vai mostrar o casamento dela para o mundo todo. Diz que tem que pegar o melhor ângulo, mas assim, qual os equipamentos necessários, aquela melhor câmera que tu vai pôr. Essa aqui é para casamento. Já tem escolhido, selecionado. Assim, eu não digo que seria a câmera em si. Eu acho que é um conjunto. Eu já passei por 3 câmeras, né? De diversas marcas. Já peguei Nikon, hoje eu estou na Sony, já usei Fuji, já usei Canon, mas não era minha mesmo, então usei poucos dias ali. E tipo assim, vai mais de você se identificar. Por quê? Porque eu trabalho, vamos dizer assim, com a minha experiência que eu tenho e o equipamento, como eu já sei dominar, vai no automático. Então, o equipamento, como você perguntou assim, ajuda um equipamento bom, de última qualidade, uma iluminação boa, ajuda. Por quê? Porque você não para tempo para pensar, você vai agindo. Antigamente, eu sempre ouvia quando eu fazia curso, só troca o equipamento quando ele estiver te limitando. Eu sou mais limitando como? Porque eu queria fazer uma fotografia boa, mas minha máquina proporcionava. Quando minha máquina passou a não me proporcionar, aí eu saio, então é isso que está na hora de trocar. Então, quando eu troquei o equipamento, peguei um equipamento mais novo, lentes melhores, iluminação melhor, fizemos esse investimento. Né? Para poder entregar uma qualidade melhor, mas não é só a qualidade, porque vai no automático. É igual quando você estiver dirigindo uma moto. Você quer botar ali 160 por hora. Se for uma 125, ela não vai botar. Não vai, você pode passar a marcha, saber fazer tudo, mas a moto não proporciona. A fotografia é a mesma coisa. Às vezes você quer fazer uma fotografia bacana, mas a máquina não consegue pegar aquela sua ideia. Então, aí entra a tecnologia, que lhe ajuda.
Então, questão de equipamento, vai mais de você se identificar. Se você se adaptou, sabe mexer, sem ficar perdendo tempo olhando, isso é essencial. É foco em iluminação. Foco em iluminação. Então, você Aspecto de faz... iluminação, porque, por exemplo, a gente vai fazer um ensaio, né? Num sítio. Vai fazer um ensaio de um casal num sítio. O fundo, você pode ver que até no próprio celular, assim, o próprio celular ele corrige para você, ele deixa a pessoa mais ou menos clara em relação ao fundo. A máquina não. Se eu coloco a máquina lá atrás, tá um sol, ou tudo fica estourado lá atrás, tudo muito branco e você é claro, ou lá atrás fica bonito, aparecendo o céu e você é escuro. Então é aí que entra a iluminação, né? O LED, ele ilumina você para você ficar sobressaindo do fundo. Então, a iluminação para a gente é indispensável. Visto que vocês estão super antenados na nova tendência, mas como é que vem essa pós-produção, a entrega? Aqueles ansiosos que querem ser bem imediato. É. Tem esses momentos? Tem. Aí, tipo assim, qual é o diferencial nosso? A gente tem um determinado pacote que os noivos recebem no dia. Na hora da Na hora da recepção. recepção. Na hora da recepção, ele tá recebendo foto do making off dela, da dança, da igreja. Então, ela ganha ali algumas melhores imagens na hora. Então, a gente leva o notebook. Geralmente, a maioria hoje tem iPhone, então eu já passo pelo notebook pro iPhone dela em alta. Então, ela já pode ir pra lua de mel querendo postar as fotos dela. Mas para os outros que não fecham esse pacote, no máximo no outro dia ou 2 dias, agora como a demanda está muito grande, com até 2 dias eu já estou mandando uma prévia, que são o quê? Umas 30 melhores fotos. Então a gente pega todos esses momentos também e manda para a noiva. Porque tem muito do que eu falei. Ainda mais que a gente mostra a prévia na hora. A gente vai mostrando, então isso vai gerando ansiedade. Quando termina o evento, tu quer ver aquilo ali. Aí tem noiva que diz assim, ei, e aquela foto que tu mostrou da sandália? Não vê aqui na prévia. Então elas já ficam esperando para receber aquela fotografia. E do vídeo já tá caminhando para a mesma coisa. O vídeo, às vezes, a cobrança tá maior que da foto. É porque o vídeo ele demanda um pouco mais, né? A gente conversa com o casal, então nós já vemos mais ou menos qual é o estilo de música que ele gosta, como é a pegada mais ou menos deles, assim, de são mais sorridentes ou são mais sérios. Isso vai interferir no tipo de música que eu vou colocar nesse vídeo. Então, ele demanda um pouco mais de trabalho e, consequentemente, um pouco mais de tempo. Mas nós buscamos muito inspiração de fora do Brasil mesmo, como que eles estão entregando os grandes de São Paulo, também do Rio, o John já fez curso com eles, então nós acompanhamos de perto o trabalho deles e nós vemos que cada vez mais a pessoa quer receber na hora, né? Então nós tentamos, assim, trazer um vídeo curto de 10 segundos, 15 segundos, para o casal já ter um trailer de como que vai ser o filme deles. Nós trazemos isso também. E esse processo final, assim, como é que vocês veem essa receptividade, aceitação e o recomeço aquele boca a boca que vem? Sempre os casais já indicam vocês, Já pelo bom indicam. serviço prestado, né? Graças a Deus. Diferencial, né? De trabalhar de qualidade. Demais. O boca a boca é o melhor. É o que mais a gente fica feliz. A gente, ano passado, teve o primeiro casamento em um restaurante aqui que tinha aberto para fazer fotografia, e foi a gente que fez, né, esse primeiro e tal. A noiva ela estava se mudando para Parnaíba tal, e viu no Instagram. Ela disse que gostou muito do atendimento. Aí ficou naquela coisa assim e tal. Aí a gente marcou uma presencial. Ela queria um pacote e tal. Aí, não, vamos marcar uma presencial. Marcamos. Quando marcamos, o noivo dela disse, não, é ele mesmo. Não tem conversa não, pode fechar com eles. Aí fechamos, viraram nossos amigos. Indicou outra amiga, a madrinha dela, viu a gente trabalhando, gostou, ela ainda indicou, então fechou com a gente. Essa madrinha, que é amiga dela, indicou outra, então vai ter naquela escala. Isso um casal, fora os demais, né? Então isso é bem legal e mostra pra gente que a gente tá no caminho certo, entregando um trabalho de qualidade autêntico para os noivos e eles têm gostado. Ou seja, mas assim, com muita competitividade, mas o diferencial é fazer o bem feito e o retorno vem, né? Exatamente. O programa Tardear só tem a agradecer vocês com a vida corrida. Foi difícil, mas foi possível. A gente tem esse momento, esse encontro e mostra a real situação, como é que é feito, como é que é projetado, se trabalha com sonho, né? Exatamente. E viver junto, vivenciar e ver o trabalho de vocês indo mais longe, né? Exatamente. A gente deseja, todo o programa Tardear, que vocês possam ir mais longe, com o trabalho de vocês, belíssimo, e levar o tal destino das pessoas, né? Que fica o momento que fica registrado para a eternidade. Graças a Deus. E a gente termina sempre com o nosso mimo do programa Tardear, feito e projetado
Obrigado. Gravata simboliza o homem. E aqui o coração, que as mulheres são mais dedicadas, de forma carinhosa, Obrigado. que a gente faz com todo prazer de Obrigado. educação. Que possamos encontrar outras vezes, quem sabe, tão breve. Pronto. E tá sempre o casamento que forma família, que nós temos que Isso. preservar essa noção Isso. e que nova geração venha para ser feliz. Isso que desejo o Obrigado. programa Tarde A. A gente que agradece. A gente que agradece a E vamos ficar de oportunidade. pé para nós sair nossas fotos, que vocês vão trabalhar, vamos cuidar de vocês.